Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos sobre o livro de Cantares, Cantares de Salomão, o grande rei de Israel. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração, uma linda poesia hebraica, né? Um estudo maravilhoso, um ensinamento precioso da palavra de Deus, que é a bússola do crente, a nossa regra de fé e de conduta. Ela é inerrante, ou seja, não contém erros nos seus originais, ela é infalível, ela é viva e eficaz, não falha, e ela é toda suficiente para mim e para você. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você através do livro de Cantares. Estamos nessa série de vídeos, já estudamos os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Filipenses inteiro, esses livros inteiros, todos os capítulos, e agora estamos avançando no capítulo 5 do estudo completo de Cantares, tá bom? Cantares capítulo 5, versículo 1, o esposo aqui falando para a esposa, dizendo: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. A esposa diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. O esposo dizendo: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. A esposa diz: já despi a minha túnica, eis de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Aí vem o versículo 4, o meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que direis? Que desfaleço de amor. Aí o coro, né? Que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tua mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Versículo 10, a esposa agora responde: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000, a sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos como cachos de palmeiras, são pretos como o corvo, os seus olhos são como os da pomba, junto às correntes das águas, lavados em leite, posto em engaste, as suas faces são como um canteeiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa, e as suas mãos cilindros de ouro embutidos de jacinto, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras, as suas pernas como colunas de mármore assentado em base de ouro puro, e o seu aspecto como Líbano, esbelto como os cedros, e o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Cantares, capítulo 5. Quero mandar um abraço ao profeta Luiz Lopes, o Rodri Baiteiro, aqui, o Gustavo Sense também, que estão aqui conosco. Que Deus abençoe em nome de Jesus. O tema aqui é a crise da intimidade, o perigo da indiferença no amor. Cantares, capítulo 5. É interessante que Cantares 5 é um capítulo de crise, uma crise que revela como a negligência afeta o relacionamento mais sagrado. Sempre lembrando que Cantares é tanto uma poesia de amor entre um esposo e uma esposa, como também, de forma espiritual, trazendo para nós hoje, é um relato espiritual da relação entre a igreja e Jesus Cristo, o nosso noivo amado, o amado da nossa alma. Então sempre a gente tem essas duas dinâmicas, né? Literalmente é uma relação entre um homem e uma mulher que se amam, a Sulamita e Salomão, mas espiritualmente trazendo para nós hoje é a relação
dos crentes com Cristo, da igreja com o noivo que é Jesus de Nazaré. Tá bom? Então o contexto aqui é, após a gloriosa comunhão do capítulo 4, a Sulamita então cai numa espécie de complacência aqui. O paralelo espiritual é a igreja de Éfeso, mencionada lá em Apocalipse 2, versículo 4. Uma igreja que perdeu o primeiro amor. E infelizmente isso acontece no coração de muitos cristãos. Perdem o primeiro amor. A pergunta-chave que fica no nosso coração é: como um amor tão intenso pode sofrer ruptura? Como um amor tão intenso pode sofrer uma espécie de ruptura? Primeiro pontinho que queremos destacar aqui para você, primeiro ensinamento, é o chamado do amado e a resposta tímida. O chamado do amado e a resposta tímida. Versículo 2 ao 5, vemos no início aqui, no versículo 2, uma iniciativa divina. Quando o autor aqui, relata como esposo: eu dormia, mas o meu coração velava. E eis a voz do meu amado que bate. Abre-me, minha irmã amada minha. É interessante que, da mesma maneira, paralelamente, Cristo busca acesso. Nós vemos aqui minha irmã amada, vemos aqui um afeto que persiste, mesmo na indiferença. E assim é Jesus, ele faz de tudo para nos atrair novamente ao seu coração, a um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Aí surgem as desculpas humanas, no versículo 3. Já despi a minha túnica, como é que a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como a tornarei a sujar? E é interessante, As desculpas primeira, despi a túnica. O significado espiritual disso é o comodismo na vida cristã. Como tem gente acomodada com comodismo na vida cristã. Quando ela diz lavei os pés, é uma espécie de recusa ao serviço cristão, trazendo aqui como significado espiritual para hoje. São as desculpas esfarrapadas que muita gente dá diante de Deus. São argumentos até lógicos, mas são mortais para o amor, porque mostra uma frieza, uma indiferença por parte daqueles que assim dão essas desculpas, Aí vemos um momento decisivo, de 4 a 5. O amado tenta abrir a fechadura. Aqui nós vemos a graça que insiste, a graça de Deus insistindo novamente conosco. A noiva se comove tarde demais no versículo 5. As minhas mãos gotejam mirra. Vemos aqui o simbolismo de um arrependimento. Os meus dedos mirra fluida, uma oferta que foi atrasada. E é interessante, nós aprendemos aqui que Deus não força portas. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Deus respeita a nossa liberdade, mesmo ao custo da dor. Vou repetir, Deus não força portas, respeita a nossa liberdade, mesmo ao custo da dor. Segundo momento aqui, o segundo pontinho, a tragédia da oportunidade perdida, versículos 6 e 7. Vemos, no primeiro momento, a ausência que dói, Abria o meu amado, mas ele já tinha ido, tinha passado, a minha alma desfaleceu quando ele falou, Então é interessante. Ido aqui, do hebraico, halak, fala de um afastamento progressivo. E é o que acontece na vida de muitas pessoas. Elas vão se afastando pouco a pouco e esse afastamento é progressivo. Uma alma que desfalece, ainda continuando, E aqui nós vemos a consequência da indiferença. Quanto mais você se afasta, mais a tua alma vai desfalecendo, como diz o texto sagrado, e a consequência é o surgimento no seu coração de uma indiferença com relação a Deus e com relação às pessoas. O Salmo 51, 12 fala também do perigo da indiferença e desse afastamento progressivo de Deus. Mas no versículo 6b ao versículo 7, a busca desesperada é vista. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não respondeu. Vemos aqui uma espécie de oração sem resposta. Provérbios 1, 28. Vemos também o ataque dos guardas. Feriu-me, tirou o meu véu. Vemos uma espécie de humilhação pública. E é interessante que quando falhamos com Cristo, o mundo nos fere e expõe a nossa nudez espiritual. Vou repetir, quando falhamos com Cristo, o mundo lá fora nos fere e expõe a nossa nudez
espiritual. Feriu-me e tirou-me o véu. Uma espécie de humilhação pública. Terceiro pontinho que nós vemos aqui, versículo 8, o apelo à comunidade. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se achardes o meu amado, que lhe digais que estou enferma de amor. É interessante que o termo conjuro-vos fala de um desespero que pede ajuda. Enferma de amor fala de uma saudade que adoece. O Salmo 42, de 1 a 2, também fala sobre isso. O papel da comunidade, nós vemos aqui também, a intercessão dentro da comunidade para restaurar a comunhão com Deus na vida de pessoas que muitas vezes se afastaram progressivamente dos caminhos do Senhor. Aí vem o pontinho 4. Ponto 4, a excelência do amado reafirmada. A excelência do amado reafirmada, do versículo 9 até o 16. Vemos uma pergunta provocadora. Que é o teu amado mais do que outro amado? Ou seja, em meio à crise, a noiva é desafiada a lembrar por que Cristo é insubstituível. Quero deixar essa perguntinha para você. Por que Cristo é insubstituível na sua vida, no seu coração? E em meio à crise, a noiva é desafiada a lembrar por que Cristo é insubstituível. Aí vemos uma descrição apaixonada de 10 a 16, do versículo 10 ao 16. O atributo primeiro mencionado é o alvo e rosado. Aqui o significado na vida do noivo é pureza e vitória. E Jesus tinha tudo isso. Referência é a ícone da ressurreição. Jesus tinha esses sinais, pureza e vitória, e triunfo, inclusive, sobre a morte na ressurreição dentre os mortos. Outro atributo é a cabeça como ouro, fala da soberania divina como significado. Daniel 2,38 menciona isso. Olhos como pombas, fala de discernimento e paz. Mateus 10,16. Bochechas como aroma, fala de unção do Espírito Santo, que Jesus tinha e nós podemos ter nele também, 2 Coríntios 2,15. Fala também de lábios como lírios, ou seja, palavras que dão vida, e não que promovem morte, mas dão vida. Jesus é assim em João 6,63. Mãos como ouro, fala de obras perfeitas de Jesus sobre nós, e de nós com ele também, João 5,36. Fala também de ventre como marfim, ou seja, uma santidade incorruptível. Hebreus 7,26, Jesus foi isso, santo, incorruptível, nele não havia pecado, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. E pernas como colunas, fala de estabilidade eterna. Jesus sempre foi estável, eternamente estável, imutável. Assim é o nosso Senhor e Salvador, 1 Pedro 5,10. Então, todo ele é desejável, quando se trata de Cristo. Esse é o clímax. Todo ele é desejável. E é interessante que mesmo na ausência, Cristo permanece a perfeição inigualável. Cristo permanece a perfeição inigualável. Ele é incomparável. Jesus é totalmente desejável. Jesus Cristo permanece a perfeição inigualável. Então, a conclusão de tudo isso, os 3 passos para reacendermos o nosso amor com relação a Deus. Reconheça a sua indiferença. Se você está indiferente na sua vida espiritual, no seu caminhar com Deus, reconheça a sua indiferença. No versículo 3 é mencionado sobre isso. Admita o seu comodismo na sua vida espiritual. Nenhum réu é absolvido sem confissão. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. 1 João 1,9. Segundo, busque com urgência ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13 e 14. E me deixareis ser achado por vós. Corra atrás do tempo perdido, através da oração, do jejum, da comunhão, da meditação na palavra, da oração. Busque ao Senhor com jejum, oração, renúncia. Joel 2, de 12 a 13. Corra atrás do tempo perdido e busque com urgência, assim como a noiva, a esposa que a Sulamita fez com relação a Salomão. Proclame a sua excelência. Anuncie a beleza de Cristo, mesmo na secura, mesmo no deserto. Isso atrairá o seu retorno na direção dele. Salmo 63,
de 1 a 3, anuncia a beleza de Cristo sempre. E a aplicação final aqui para a igreja: Cristo não é um amante opcional, ele é um esposo que sangrou por você. Então trate-o como prioridade na sua vida. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. Para casais aqui, né, se você quer trazer esse texto para a sua vida conjugal, o amor conjugal adormece quando a rotina substitui a paixão intencional. Então, tome atitudes intencionais para recuperar, restaurar a sua relação conjugal, o amor conjugal. Lembrando sempre que a fonte do verdadeiro amor, do amor altruísta, o amor filéu, o amor eros, o amor verdadeiro, que é o ágape, o mais profundo que existe, lembre-se, a fonte é o Senhor. A fonte é o Senhor. E por último, um chamado ao arrependimento a todos. Se você ouviu a voz de Jesus hoje, não endureça o coração. Busque ao Senhor. Hebreus 3,16, 3,15 fala sobre isso. E que a nossa oração seja essa: Senhor, desperta-nos do sono da indiferença. Que a tua ausência nos incomode mais do que os nossos pecados. Concede-nos a graça para corrermos de volta aos teus braços. Em nome de Jesus, o amado que nunca desiste de nós. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que a graça e a paz de Deus venha sobre a tua vida, possamos aprender nessa relação entre o esposo e a esposa, a relação entre a igreja e Cristo, e que sejamos vivificados nesse amor leal, nesse amor fiel, nesse amor verdadeiro, nesse amor eterno que transforma os nossos corações. Quero terminar orando pela sua vida. Desde já, não esquece de dar um joinha, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, endereço da igreja, horário de culto, as nossas mídias sociais, informações para contribuições. Tudo isso está aqui embaixo. E esteja conectado conosco, deixe seus comentários aqui embaixo, de onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração, o que você precisa mudar na sua vida, ou qualquer pedido de oração, deixa aqui na descrição, aqui embaixo, nós vamos estar orando, clamando a Deus em favor da sua vida. Amém? Então vamos continuar nessa jornada. Amanhã vamos ter Cantares, capítulo 6, tá bom? Hoje foi Cantares, capítulo 5. Com a graça de Deus, vamos avançando dia a dia no estudo completo do livro de Cantares, à luz da palavra de Deus. Pai, nós encerramos esse momento, clamando pelo teu nome, buscando a Deus a tua graça sobre nós. Que o Senhor reavive a chama do nosso coração. Que nunca venhamos, ó Deus, como a igreja de Éfeso, perder o primeiro amor, mas esse amor esteja flamejando no nosso coração, ardente, cada dia mais, possamos nos perceber na nossa relação com Cristo, na nossa relação com Deus, que Cristo tenha sempre a prioridade, a primazia do nosso coração, que o nosso coração nunca tenha apatia, frieza, indiferença com relação às coisas de Deus, e nem com relação aos relacionamentos humanos. Possamos ser leais ao Senhor, fiéis diante da tua palavra, obedientes, possamos viver de fé em fé, de glória em glória. Pai, abençoa cada um daqueles que me ouvem, ó Deus, daqueles que recebem essa palavra profética, essa palavra, ó Deus, que vivifica os corações e que nos leva de volta ao coração de Deus. Quando o amado bater na nossa porta, possamos escancarar a porta do nosso coração, deixar sempre Cristo entrar, fazer o que Ele quiser fazer, transformar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida interior esteja conectada com o amado da nossa alma. Pai, nós te pedimos essa graça, que não venhamos a perder essa intimidade, essa comunhão gostosa, essa presença deleitosa. Ó Deus, na tua presença, a plenitude de alegria na tua presença, há delícias perpetuamente, é nela que nós queremos viver, na presença gloriosa do amado da nossa alma, de Jesus de Nazaré. Ó Deus, vai levantando, Pai, aqueles que estão caídos, aqueles que estão enfermos sejam curados, restaurados, tocados pelo poder de Deus, aqueles que estão distantes, em frieza espiritual, ó Deus, progressivamente se afastaram do Senhor,
Traga-os de volta ao teu aprisco, à tua casa, à tua igreja, ao teu povo, ao teu coração, Pai. Reacende a chama que outrora, ó Deus, estava flamejando, Pai, nós te pedimos isso. Sopra no caniço ferido, Pai, sopra no pavio que fumega, Pai, reacende a chama dos corações. E que esse amor seja transformador, abundante, extraordinário, ousado amor na nossa vida. Pai, é o que nós te pedimos, de todo o coração. Abençoamos as famílias, os casamentos, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos, ó Deus, entre irmãos, na comunidade cristã. Pai, nós te pedimos essa graça, restaura, renova, transforma em nome de Jesus e faz a tua obra em cada vida, em cada casa, em cada família. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Queremos mandar um abraço para a tia Lu, o Almeida Marketing, a Marina Casas, o Adam Feitosa, a Regina Ribeira, a Fabiola Lauren, o Profeta Luiz Lopes, o Rodri Baite e o Gustavo Sense. Todos os nossos amados irmãos estão aqui. Você que chegou no finalzinho, assista, vai ficar disponível aqui para você o nosso vídeo, tá bom? Graça e a paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande abraço, Deus os abençoe. Amém.